Meu filho morreu em um acidente de carro. Aos 75 anos, eu tinha bilhões no banco, mas tinha perdido o que mais importava. Um dia, entrei na cozinha e vi a filha da minha empregada comendo sobras. Ela olhou para mim e disse: "Posso guardar o osso para a mamãe?" Desde que o papai faleceu, as coisas ficaram difíceis. Quando perguntei quem era o pai dela, meu mundo desabou. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo, para eu ver até onde minha história chegou. A casa parecia um mausoléu. Cada cômodo ecoava memórias que eu não estava pronta para enfrentar. Cada canto guardava sombras de uma vida que terminou cedo demais. Aos 75 anos, eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar e nada que realmente importasse. Meu filho, Davi, havia partido há 6 meses, levado por um acidente de carro que ainda não parecia real. Eu vagava pelos corredores da mansão no Morumbi como um fantasma em minha própria casa. Os funcionários se moviam silenciosamente ao meu redor, suas conversas sussurradas, parando sempre que eu entrava em um cômodo. Eles tinham boas intenções, mas a piedade deles era sufocante. Juliana, minha governanta, era a única que não me tratava como porcelana quebrada. Ela estava conosco há 7 meses, chegando pouco depois da morte de Davi, quando eu mal conseguia funcionar o suficiente para contratar ajuda. Naquela tarde de quinta-feira, me vi caminhando em direção à cozinha, atraída pelo som de algo incomum. Não o barulho habitual da preparação de refeições, mas algo mais suave, mais secreto. Empurrei as portas de vai-vem e parei abruptamente. Lá, sentada de pernas cruzadas no chão ao lado da grande geladeira de aço inox, estava uma menina. Ela não devia ter mais de 8 anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo bagunçado e roupas que já viram dias melhores. Em suas mãos havia um prato que claramente continha sobras do jantar de ontem. Ela me olhou com olhos grandes e assustados, da cor de café. Por um momento, nenhuma de nós se moveu. Então ela se levantou de um salto, quase derrubando o prato na pressa. "Desculpe, senhora", ela sussurrou, sua voz quase inaudível. "Eu não achei que alguém fosse se importar se eu só..." "Quem é você?" eu perguntei, embora algo em seu rosto puxasse minha memória de um jeito que eu não conseguia identificar. "Eu sou a Melanie", ela disse, agarrando o prato contra o peito. "A Juliana é minha mãe. Ela disse que eu podia esperar aqui enquanto ela terminava lá em cima." Eu a estudei com mais cuidado. Ela era magra, magra demais, e havia uma maturidade em seus olhos que nenhuma criança deveria ter. O jeito que ela se portava sugeria que estava acostumada a ser invisível, a ocupar o mínimo de espaço possível. "O que você está comendo?" perguntei, me aproximando. As bochechas de Melanie ficaram rosadas. "Só umas sobras de carne assada. Mamãe disse que tudo bem, já que ia ser jogado fora de qualquer maneira." Ela fez uma pausa e acrescentou com uma voz ainda mais baixa: "Posso guardar o osso para a mamãe? Desde que o papai faleceu, as coisas ficaram difíceis e mamãe disse que ossos dão o melhor caldo." As palavras me atingiram como um golpe físico. Esta criança, esta linda menina, estava comendo restos da minha mesa enquanto eu deixava a comida perfeitamente boa ir para o lixo. Mas era mais do que isso. Algo no jeito que ela inclinava a cabeça quando falava, a teimosia em seu maxilar, me lembrava tanto de Davi quando ele era jovem que minha respiração falhou. "Seu pai faleceu?" perguntei gentilmente, sentando-me em uma das cadeiras da cozinha para ficar no nível dos olhos dela. Melanie assentiu solenemente. "Há 6 meses, em um acidente de carro." Ela olhou para o prato em suas mãos. "Ele estava voltando do trabalho e chovia muito forte. Mamãe disse que às vezes coisas ruins simplesmente acontecem com pessoas boas." 6 meses atrás. A mesma época em que Davi morreu. Senti algo frio se instalar na boca do meu estômago, embora não pudesse dizer o porquê. Milhares de pessoas morriam em acidentes de carro todos os anos. Era apenas uma coincidência. "Sinto muito pela sua perda", eu disse. E era verdade. "Qual era o nome do seu pai?"
Marcos, ela disse, sua voz ficando ainda mais baixa. Marcos Oliveira. Ele trabalhava muito para cuidar de nós, mas era sempre gentil. Mesmo quando estava cansado, ele lia histórias para mim antes de dormir. Eu guardei o nome, embora não significasse nada para mim. E agora são só você e sua mãe. Melanie assentiu novamente. Mamãe trabalha muito também. Ela limpa casas e cuida de pessoas como a senhora. Ela disse que a senhora está muito triste desde que seu filho foi embora. A inocência em sua voz, quando ela disse "foi embora", quase partiu meu coração. Juliana claramente tentou proteger sua filha da dura realidade da morte, pelo menos ao explicar minha dor. Sim, eu disse simplesmente. Eu tenho estado muito triste. Muito. Talvez a senhora e a mamãe possam ficar tristes juntas. Melanie sugeriu com a sabedoria que às vezes vem de crianças que viram demais. Mamãe chora às vezes quando acha que estou dormindo. Talvez chorar com outra pessoa ajude. Eu encarei essa menina notável, imaginando como alguém tão jovem poderia possuir tamanha inteligência emocional. Havia algo quase familiar em sua percepção, como se eu tivesse ouvido palavras semelhantes antes, da boca de outra criança. Melanie! A voz de Juliana soou da porta, aguda de pânico. O que você está fazendo aqui? Virei-me para ver minha governanta parada na entrada, o rosto pálido com o que parecia ser medo, e não mero constrangimento. Juliana era uma mulher em seus 30 e poucos anos, com os mesmos cabelos escuros de sua filha e linhas de preocupação que pareciam profundas demais para sua idade. Desculpe, Dona Beatriz, Juliana disse rapidamente, movendo-se em direção à filha. Melanie sabe que não deve incomodá-la. Vamos, querida. Vamos esperar no carro. Ela não estava me incomodando, eu disse, surpresa com a aspereza em minha própria voz. Na verdade, ela é uma companhia deliciosa. Os olhos de Juliana dispararam entre mim e Melanie, e eu percebi algo ali. Culpa, talvez, ou medo. Era o olhar de alguém pego em uma mentira, embora eu não pudesse imaginar sobre o que ela poderia estar mentindo. Obrigada por ser gentil com ela, Juliana disse cuidadosamente. Mas nós realmente deveríamos ir. Acabei de limpar os banheiros de cima. Juliana, eu disse, levantando-me lentamente. Há quanto tempo você disse que estava na cidade? Cerca de 7 meses, ela respondeu, mas sua voz vacilou levemente. Nós nos mudamos de Campinas para cá, depois que o Marcos morreu. Um novo começo, sabe? Eu assenti, embora algo em sua resposta parecesse ensaiado. E você encontrou trabalho rapidamente? Tive sorte, disse Juliana, sua mão movendo-se protetoramente para o ombro de Melanie. A dona Elosa da agência de empregos disse que a senhora precisava de alguém imediatamente. Isso era verdade. Nas semanas seguintes à morte de Davi, eu fui incapaz de gerenciar a equipe da casa. Minha governanta anterior havia pedido demissão, sobrecarregada com minha dor e comportamento errático. Juliana havia chegado como uma resposta a uma oração que eu nem sabia que estava fazendo. Bem, eu disse, observando enquanto Juliana guiava Melanie em direção à porta. Talvez da próxima vez que Melanie visitar, ela possa se juntar a mim para uma refeição de verdade, em vez de comer sobras no chão. O aperto de Juliana no ombro da filha aumentou. Isso é muito gentil, mas eu não poderia incomodar. Não seria incômodo, eu disse com firmeza. Uma criança não deveria ter que comer restos. Enquanto elas saíam, ouvi Melanie sussurrar para a mãe. Ela é legal, mamãe. Ela tem olhos tristes como os seus. Fiquei sozinha na cozinha, olhando para o lugar onde Melanie estivera sentada. Algo estava me incomodando, remoendo nas bordas da minha consciência como um sonho pela metade. O jeito que ela falou sobre o pai, o momento da morte dele, até mesmo o olhar de Juliana quando fiz perguntas. Mas era mais do que isso. Era a própria criança. Aqueles olhos, aquele maxilar teimoso, o jeito que ela inclinava a cabeça ao pensar. Onde eu tinha visto aqueles gestos antes?
Enquanto eu voltava para o meu escritório, as palavras de Davi de anos atrás ecoaram em minha memória. Às vezes, as verdades mais importantes são aquelas que não estamos prontos para ouvir, mãe. Eu não tinha ideia de quão proféticas essas palavras seriam. Eu não conseguia parar de pensar em Melanie. Nos dias seguintes, ela assombrou meus pensamentos de uma forma que era ao mesmo tempo reconfortante e profundamente perturbadora. Havia algo nela que puxava memórias que eu não conseguia agarrar, como tentar lembrar uma música com apenas algumas notas para me guiar. Juliana chegou na segunda-feira seguinte com Melanie a tiracolo novamente. Eu estava esperando, posicionada na sala da manhã, de onde podia ver a entrada da cozinha. Eu disse a mim mesma que era coincidência, mas sabia que não era. Eu precisava ver a criança novamente, entender por que ela me afetava tão profundamente. Desta vez, eu as interceptei antes que Juliana pudesse deixar Melanie esperando em algum lugar fora de vista. "Bom dia", eu disse, entrando no caminho delas. "Melanie, você gostaria de ver o jardim enquanto sua mãe trabalha?" O rosto da menina se iluminou, mas a expressão de Juliana ficou tensa. "Dona Beatriz, não quero que Melanie seja um fardo." "Crianças nunca são um fardo", eu disse, embora as palavras tivessem um gosto amargo. Quantas vezes eu falhei em viver de acordo com esse princípio com o meu próprio filho? Além disso, os jardins estão lindos nesta época do ano. Parece um desperdício para uma velha que raramente os aprecia mais. Juliana pareceu encurralada, incapaz de recusar sem parecer ingrata. Ela se ajoelhou no nível de Melanie, falando em português baixo e rápido. Entendi o suficiente para saber que ela estava dizendo à filha para se comportar, ficar por perto, não tocar em nada. "Ela ficará bem", assegurei a Juliana, estendendo minha mão para Melanie. "Não é mesmo, querida?" Melanie assentiu ansiosamente e deslizou sua pequena mão na minha. O contato enviou um solavanco inesperado através de mim. Sua mão era quente e ligeiramente áspera, a mão de uma criança que ajudava nas tarefas domésticas. Mas havia algo mais, algo no formato de seus dedos que fez meu peito apertar. Enquanto caminhávamos pelo jardim, Melanie tagarelava com a facilidade inconsciente de uma criança que ainda não aprendeu a guardar suas palavras. Ela me contou sobre o pequeno apartamento que dividia com a mãe, sobre como ajudava a dobrar roupa e secar a louça, sobre os livros ilustrados que pegavam na biblioteca, porque comprar novos era muito caro. "Mamãe lê para mim toda noite", ela disse, parando para examinar uma roseira. "Ela faz vozes diferentes para todos os personagens. Ela é muito boa nas vozes de monstros." "E o seu pai?" perguntei cuidadosamente. "Ele lia para você também?" O rosto de Melanie ficou melancólico. "Às vezes, mas ele estava sempre muito ocupado. Mamãe disse que ele trabalhava dobrado para garantir que tivéssemos tudo o que precisávamos." Ela olhou para mim com aqueles olhos perturbadoramente familiares. "Seu filho gostava de ler quando era pequeno?" A pergunta me pegou de surpresa. "Sim", eu disse suavemente. Ele adorava histórias de aventura, piratas, caçadores de tesouros e cavaleiros corajosos. "Eu também gosto desses", disse Melanie, e então acrescentou com uma percepção surpreendente. "Mamãe diz que quando as pessoas que amamos vão embora, nós as mantemos vivas, lembrando das coisas que elas gostavam." Eu olhei para ela, essa pequena sábia que falava sobre perda com a gravidade de alguém muito mais velho. "Sua mãe parece muito inteligente." "Ela é. Ela sabe muitas coisas. Ela pode consertar quase tudo que quebra. E ela faz as melhores panquecas do mundo inteiro." Melanie parou, curvando-se para pegar uma pétala de flor caída. "Ela fica triste às vezes, no entanto, especialmente quando olha fotos antigas." "Fotos do seu pai?" Melanie assentiu, mas então sua expressão tornou-se pensativa. "E outras fotos também, de antes de eu nascer. Ela as guarda em uma caixa debaixo da cama. Às vezes eu a pego olhando para elas e chorando." Um arrepio percorreu minha espinha. "Que tipo de fotos?" "Eu não sei. Ela sempre as guarda quando me vê olhando."
Melanie deu de ombros com a aceitação casual de uma criança acostumada a mistérios adultos. Adultos têm segredos às vezes. Mamãe diz que não é porque eles não confiam em nós, mas porque algumas coisas são muito pesadas para corações pequenos carregarem. A frase me atingiu como um raio. Muito pesadas para corações pequenos carregarem. Essas exatas palavras. Eu as tinha ouvido antes, ditas em uma voz diferente, em uma época diferente. Davi tinha me dito isso uma vez quando tinha talvez 10 anos, tentando explicar por que não queria me contar sobre algum conflito no parquinho. Onde ele aprendeu essa frase? Não de mim. Eu era muito prática, muito focada em soluções em vez de sentimentos. Eu o ensinei a ser forte, a lidar com problemas de frente. Mas alguém o havia ensinado a gentileza, ensinado que alguns fardos deveriam ser compartilhados com cuidado. Melanie, eu disse, minha voz estranhamente rouca. Você se lembra de alguma coisa de Campinas? Da sua vida antes de se mudar para cá? Ela inclinou a cabeça naquele gesto dolorosamente familiar. Um pouco. Morávamos numa casa menor e eu tinha um balanço no quintal. O papai costumava me empurrar bem alto, até que a mamãe ficava com medo e o fazia parar. Seu rosto se nublou. Mas o papai viajava muito a trabalho. Ele ficava fora às vezes por dias e dias. Que tipo de trabalho ele fazia? Não tenho certeza. Algo com computadores, eu acho. Ele sempre tinha uma bolsa grande com papéis e um laptop. Ela se animou de repente. Mas quando ele voltava, sempre me trazia algo especial. Coisinhas, como pedras bonitas, ou lápis engraçados, ou livros. Minhas mãos estavam tremendo agora. Davi viajava frequentemente a negócios nos anos anteriores à sua morte. Consultoria de TI para várias empresas. E ele sempre me trazia pequenos presentes quando voltava. Lembranças que mostravam que ele estava pensando em mim mesmo quando estávamos separados. Essas viagens, eu disse cuidadosamente. Com que frequência seu pai ia embora? Talvez uma vez por mês, às vezes mais. Mamãe disse que era porque ele era muito bom no trabalho dele e as pessoas precisavam da ajuda dele. A voz de Melanie ficou menor. Eu costumava perguntar se podia ir com ele, mas ele sempre dizia que era só para adultos. Uma vez por mês? Por quanto tempo? Eu pensei nos últimos anos, tentando lembrar o cronograma de viagens de Davi. Ele ia para Campinas regularmente, não é? Algo sobre um cliente de longo prazo, um projeto que exigia supervisão frequente. Melanie! A voz de Juliana cortou meus pensamentos em espiral. Ela estava correndo pelo jardim em nossa direção, o rosto corado com o que parecia pânico. Aí estão vocês. Eu estava procurando por toda parte. Estávamos apenas explorando, eu disse, estudando a expressão de Juliana. Ela é uma companhia deliciosa. O sorriso de Juliana era forçado. Tenho certeza que sim, mas nós realmente deveríamos ir. Tenho outras casas para limpar hoje. Claro, eu disse, mas não me movi para soltar a mão de Melanie. Juliana, eu estava pensando. Você mencionou que o Marcos viajava a trabalho. Para qual empresa ele trabalhava? A cor sumiu do rosto de Juliana. Eu era freelance, principalmente. Consultoria de TI. Nada que a senhora tenha ouvido falar. Consultoria de TI, repeti lentamente. Como é interessante. Meu filho era da mesma área. Os olhos de Juliana desviaram dos meus. Sério? Que coincidência. Mas não parecia uma coincidência. Nada sobre isso parecia uma coincidência a mais. Qual era o nome do principal cliente do Marcos? Eu pressionei. Aquele em Campinas? Não me lembro, Juliana disse rapidamente, estendendo a mão para a outra mão de Melanie. Ele cuidava de todos os detalhes do negócio. Eu só sabia quando ele ia viajar. Ela estava mentindo. Eu podia ver na forma como seus ombros ficaram tensos, na forma como ela evitou meu olhar. Mas por que ela mentiria sobre algo tão simples? Enquanto eu os observava ir embora, Melanie se virou para acenar para mim e eu senti aquele solavanco de reconhecimento novamente. Desta vez, eu sabia o que era.
O jeito que ela moveu a mão, a leve inclinação de seu pulso, era exatamente como Davi acenava quando criança. Exatamente. Naquela noite, sentei-me em meu escritório, olhando para a caixa de pertences pessoais de Davi, que eu nunca tive coragem de organizar. Seu laptop, seus arquivos de negócios, seus calendários de compromissos. Tudo estava lá, esperando que eu encontrasse a coragem de enfrentar. Talvez fosse a hora de fazer isso. Passei 3 noites em claro olhando para o laptop de Davi antes de finalmente encontrar a coragem de abri-lo. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava a senha dele, uma combinação do meu aniversário e do nome do cachorro da infância dele que ele nunca se preocupou em mudar. A tela piscou para a vida e de repente eu estava me afogando nos restos digitais da vida do meu filho. Seu calendário era um labirinto de compromissos, reuniões e datas de viagem que se estendiam por anos. Rolei pelas entradas, procurando por qualquer coisa relacionada a Campinas. O que encontrei fez meu sangue gelar. Viagens mensais para Campinas, voltando quase 4 anos. Sempre o mesmo cliente listado. Serviços de consultoria Oliveira. Sempre pernoites. Sempre marcadas no calendário dele com um pequeno emoji de coração que eu nunca tinha notado antes. Oliveira. Marcos Oliveira. O pai da Melanie. Minha visão turvou enquanto as peças começaram a se encaixar com uma clareza doentia. Davi não estava viajando para Campinas para reuniões de negócios. Ele estava viajando para ver alguém. Alguém importante o suficiente para merecer um coração em seu calendário. Alguém que ele visitava regularmente há anos. Vasculhei seu e-mail, procurando por qualquer menção a Oliveira ou Campinas. O que encontrei foi pior do que eu imaginava. Dezenas de e-mails, cuidadosamente arquivados em uma pasta chamada Projetos Pessoais. Reservas de jantar, reservas de hotel, transferências de dinheiro. Sempre pequenas quantias, sempre com notas como para as aulas de balé da M ou emergência de supermercado. M. Melanie. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia rolar pelas mensagens. Havia fotos anexas a alguns e-mails. Uma festa de aniversário para uma menina com olhos familiares. Uma mulher de cabelos escuros rindo de algo fora da câmera. O próprio Davi, relaxado e sorrindo de um jeito que eu não via há anos. Empurrando uma criança pequena em um balanço. O balanço que Melanie havia mencionado, no quintal de sua antiga casa. Fechei o laptop com força e corri para o banheiro, mal conseguindo chegar antes de ficar violentamente doente. Quando parei de vomitar, sentei-me no chão frio de azulejo e tentei entender o que havia descoberto. Davi estava vivendo uma vida dupla. Por 4 anos, ele esteve sustentando outra família, visitando-os regularmente, bancando o pai para uma criança que não deveria existir. E agora aquela criança estava na minha cozinha, comendo sobras enquanto eu lamentava o filho que havia traído tudo o que eu pensava saber sobre ele. Mas havia algo mais, algo que tornava a traição ainda pior. Em uma das fotos, eu vi um carimbo de data. A festa de 7º aniversário de Melanie, apenas 8 meses atrás. Davi estava lá, sorrindo e presente, enquanto ele havia perdido meu próprio aniversário naquela mesma semana por causa de uma reunião de negócios crucial. Quantos jantares de família ele pulou? Quantos feriados ele encurtou? Quantas vezes eu comi sozinha enquanto ele estava brincando de casinha com Juliana e Melanie? A raiva que me invadiu foi diferente de tudo que eu já senti. Queimava em meu peito, consumia meus pensamentos, fazia minhas mãos tremerem com a necessidade de fazer alguma coisa. Davi estava morto, fora do meu alcance, mas Juliana estava aqui. Juliana, que havia trazido sua filha para minha casa, que me deixou apaixonar por uma criança que ela sabia estar conectada às mentiras do meu filho. Invadi a casa procurando por Juliana. Eu a encontrei na lavanderia, dobrando toalhas com precisão mecânica, enquanto Melanie coloria silenciosamente no canto. Precisamos conversar, eu disse, minha voz mortalmente calma. Agora.
Juliana ergueu os olhos e eu vi o exato momento em que ela reconheceu a fúria em meus olhos. Seu rosto ficou branco e ela olhou rapidamente para Melanie antes de assentir. "Melanie, querida", ela disse em português, "vai esperar na cozinha. Tome um suco e uns biscoitos." A menina olhou entre nós com a consciência intuitiva que as crianças têm para a atenção adulta, mas ela, obedientemente, pegou seus materiais de colorir e saiu. Juliana esperou até que seus passos desaparecessem antes de se virar para mim. "A senhora sabe", ela disse baixinho. Não foi uma pergunta. "Eu sei que Marcos Oliveira não era seu marido", eu disse, cada palavra caindo como uma pedra em água parada. "Eu sei que o homem que morreu naquele acidente de carro era meu filho, e eu sei que você está mentindo para mim desde o momento em que entrou nesta casa." A compostura de Juliana quebrou. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, mas ela não tentou negar. "Como a senhora descobriu?" O laptop dele, o calendário dele, 4 anos de visitas a Campinas, 4 anos de apoio a você e Melanie, enquanto eu sentava aqui sozinha, me perguntando por que meu filho parecia tão distante. Minha voz estava subindo apesar dos meus esforços para controlá-la. 4 anos de mentiras. "Não era para ser assim", Juliana sussurrou. "Quando Davi morreu, eu não sabia o que fazer." Melanie continuava perguntando quando o papai ia voltar para casa, e eu não podia contar a verdade. Eu não podia explicar que o homem que ela amava era filho de outra pessoa, o mundo inteiro de outra pessoa. "Então você decidiu vir aqui trabalhar na minha casa, deixar sua filha comer na minha mesa, sabendo o que você sabia?" Juliana se abraçou, parecendo menor e mais frágil do que eu jamais a vira. Eu estava desesperada. Davi estava nos ajudando financeiramente e quando ele morreu, eu não tinha nada. Sem emprego, sem família, sem como sustentar Melanie. Pensei que se pudesse trabalhar para a senhora por um tempo, economizar algum dinheiro, talvez encontrar uma maneira de lhe contar sobre ela. "Me contar o quê sobre ela?" eu exigi, embora eu já soubesse. O conhecimento estava sentado no meu peito como um peso de chumbo, esperando pela confirmação. Juliana encontrou meus olhos e eu vi anos de dor e medo e amor desesperado refletidos ali. "Que ela é sua neta." As palavras pairaram no ar entre nós, finais e irreversíveis. Tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, minha família, a morte do meu filho, desmoronou naquele momento. Davi não estava apenas tendo um caso, ele teve uma filha que o chamava de papai, e esperava que ele voltasse de suas viagens de negócios. "Ela não sabe", Juliana acrescentou rapidamente. "Melanie acha que Marcos era o pai dela. Davi queria assim. Ele disse que era muito complicado, que a senhora não entenderia." "Não entenderia o quê?" Minha voz falhou. Que meu filho estava vivendo uma mentira, que ele estava bancando o pai para sua filha enquanto me tratava como uma obrigação? "Não era assim", Juliana disse ferozmente. "Davi te amava, ele falava sobre a senhora o tempo todo, mas ele estava com medo, dona Beatriz, com medo de que a senhora não me aprovasse, não aprovasse a Melanie das escolhas que ele fez." "Que escolhas? Ter um caso? Abandonar suas responsabilidades?" Juliana se encolheu. "Escolher o amor em vez da expectativa. Davi disse que a senhora tinha planos para a vida dele, planos que não incluíam uma empregada e sua filha." A acusação me atingiu como um tapa. Eu tinha sido tão controladora, tão exigente, que meu próprio filho sentiu que não podia compartilhar as partes mais importantes de sua vida comigo. Eu o levei a criar uma família secreta porque ele não podia confiar em mim com a sua verdadeira? "Ele ia te contar", Juliana continuou, sua voz falhando. "Depois do 8º aniversário da Melanie, ele disse que estava cansado de viver em 2 mundos, cansado de fingir. Ele queria que fôssemos uma família de verdade, mas ele nunca teve a chance."
O acidente tirou essa possibilidade, deixando Juliana sozinha com uma filha que não conhecia sua verdadeira filiação, e eu sozinha com um filho que eu nunca realmente conheci. Onde eles estavam indo naquela noite? Eu perguntei. Davi e Marcos? As lágrimas de Juliana vieram mais fortes agora. Davi estava trazendo Marcos para te conhecer finalmente. Marcos era meu namorado, meu parceiro na criação da Melanie, mesmo não sendo o pai biológico dela. Davi queria fazer o certo por todos nós. Ele ia trazer Marcos aqui, apresentá-lo como padrasto da Melanie e então te contar a verdade sobre tudo. A ironia era esmagadora. Davi morreu tentando consertar a mentira, tentando unir seus dois mundos. E no rescaldo, Juliana perpetuou o engano por desespero e dor. Por que você não me contou quando veio trabalhar aqui? Eu perguntei. Por que me deixou acreditar que Melanie era apenas sua filha? Porque eu estava apavorada, Juliana admitiu. Aterrorizada de que a senhora a odiasse por existir. Aterrorizada de que a senhora a culpasse pelas escolhas de Davi. Pensei que se a senhora pudesse conhecê-la primeiro, ver como ela é especial, talvez pudesse perdoar as circunstâncias do nascimento dela. Eu encarei essa mulher que carregou um segredo tão enorme, que me observou lamentar meu filho, sabendo que ela também o estava lamentando. À sua própria maneira, Juliana havia perdido tanto quanto eu. Mais, talvez, porque ela perdeu o homem que amava e o pai de sua filha, mas não teve permissão para lamentar publicamente. Ela realmente não sabe? Eu perguntei. Juliana balançou a cabeça. Davi me fez prometer. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria deixar Melanie acreditar que Marcos era seu pai. Ele pensou que seria mais fácil para todos. Mas não foi mais fácil. Foi uma mentira que nos prendeu a todos, em diferentes tipos de dor. Da cozinha veio o som da voz de Melanie, cantarolando uma melodia que reconheci. Era uma canção de ninar que eu costumava cantar para o Davi quando ele era pequeno, uma que eu nunca tinha ouvido dos lábios de mais ninguém. Ele ensinou essa música para ela, Juliana disse, seguindo meu olhar. Ele disse que a mãe dele costumava cantar para ele. Minha garganta se fechou. Mesmo na morte, Davi estava alcançando através da divisão que ele criou, conectando-me à neta que eu nunca soube que existia. O peso dos segredos era esmagador, mas por baixo de tudo havia uma verdade mais dolorosa. Eu tinha uma neta que precisava de mim e eu não tinha ideia de como ser a avó que ela merecia. O silêncio na lavanderia se estendeu entre Juliana e eu como um abismo. Minha neta. As palavras ecoavam na minha cabeça, mas pareciam estranhas, impossíveis. 8 anos de idade, e eu nunca soube que ela existia. 8 anos de aniversários, joelhos ralados, primeiros dias de escola, histórias de ninar, todos compartilhados com estranhos enquanto eu sentava sozinha em minha mansão vazia. Me conte tudo, eu disse finalmente, minha voz rouca pelo peso da revelação. Desde o começo, sem mais mentiras. Juliana afundou na cadeira dobrável ao lado da secadora, parecendo mais velha do que seus 30 e poucos anos. Eu conheci o Davi há 4 anos, quando limpava escritórios no centro da cidade. Ele trabalhava até tarde na maioria das noites, e começamos a conversar. Apenas conversa fiada no início, mas ele parecia solitário, muito solitário. Pensei naquela época. Davi tinha acabado de passar por um término difícil com uma mulher que eu esperava que ele se casasse. Sara, o nome dela. Sofisticada, educada, de boa família. Tudo o que eu achava que ele precisava. Quando esse relacionamento terminou, Davi se afastou de mim ainda mais do que o habitual. Ele não falava sobre família no começo. Juliana continuou. Mas gradualmente ele se abriu. Ele disse que sentia que estava decepcionando a todos, especialmente a mãe, que nada que ele fazia era bom o suficiente. As palavras doeram, porque continham um grão de verdade que eu não queria reconhecer. Eu tinha sido tão exigente, tão crítica. Eu pensei que estava encorajando Davi a alcançar seu potencial,
mas talvez eu só o estivesse afastando. Começamos a nos encontrar para tomar café depois que eu terminava de limpar o prédio dele. Ele era tão gentil, tão interessado na minha vida. Ninguém nunca tinha me perguntado sobre meus sonhos antes, minhas opiniões sobre livros ou filmes, ou qualquer coisa além de apenas sobreviver ao dia. A voz de Juliana tornou-se mais suave, mais nostálgica. Quando eu disse a ele que estava grávida, esperava que ele fugisse. A maioria dos homens teria fugido, mas ele não fugiu. Não, ele chorou, na verdade. Disse que nunca pensou que poderia ser pai. Nunca pensou que merecia ser amado tão incondicionalmente. Juliana enxugou os olhos com as costas da mão. Ele queria se casar comigo imediatamente, mas eu não deixei. Eu via que ele estava dividido entre dois mundos e eu não queria ser outra obrigação pesando sobre ele. Então, você o deixou viver uma vida dupla. Juliana se encolheu com o meu tom. Eu o deixei descobrir o que ele queria. Ele disse que precisava de tempo para te preparar, para encontrar o jeito certo de te contar sobre nós. Ele estava apavorado que a senhora pensasse que eu estava atrás do dinheiro dele, que visse Melanie como algum tipo de erro. Eu queria negar, mas a verdade é que eu provavelmente teria pensado. Uma faxineira com um bebê mirando no meu filho bem-sucedido. Eu teria visto como manipulação, como interesseira. A percepção me fez sentir enjoada. Ele te apoiou financeiramente, eu disse. Não foi uma pergunta. Ele tentou. Eu não queria o dinheiro dele, mas ele insistiu em ajudar com as contas médicas quando eu estava grávida, e mais tarde com a creche para que eu pudesse trabalhar. Ele disse que Melanie era sua responsabilidade, sua alegria. Ele queria prover para ela. A voz de Juliana ficou mais forte, mais defensiva. Mas eu também trabalhava, Dona Beatriz. Eu limpava casas, cuidava dos filhos de outras pessoas. Eu nunca quis ser dependente de ninguém. E o Marcos? Quando ele entrou na história? A expressão de Juliana suavizou. Cerca de 1 ano depois que Melanie nasceu. Ele era um cliente, na verdade. Eu estava limpando o apartamento dele e Melanie estava comigo porque minha babá estava doente. Ela estava irritada, chorando, e eu estava tão envergonhada. Mas Marcos apenas a pegou no colo e começou a fazer caretas até ela rir. Eu podia imaginar. Melanie criança, encantando um estranho com seu sorriso. Ela tinha esse efeito nas pessoas, aquele calor natural que atraía os outros. Marcos sabia sobre Davi desde o começo. Juliana continuou. Eu fui honesta com ele sobre tudo. Eu pensei que ele também fugiria, mas ele disse que preferia nos amar meio período do que não nos amar de jeito nenhum. Ele se tornou o padrasto da Melanie em todos os sentidos que importavam, embora Davi fosse seu pai biológico. E Davi estava bem com esse arranjo? Ele era grato, na verdade. Ele amava Melanie desesperadamente, mas não estava pronto para ser pai em tempo integral. Ter Marcos lá significava que Davi poderia visitar sem a pressão das responsabilidades diárias. Significava que Melanie tinha uma figura paterna presente o tempo todo, não apenas nos fins de semana e viagens de negócios. A complexidade do arranjo deles confundiu minha mente. 3 adultos navegando pelo amor, paternidade e sacrifício de maneiras que eu não poderia imaginar. E através de tudo isso, uma menina que era amada por todos eles, protegida por suas mentiras, mesmo quando essas mentiras a isolavam de metade de sua família. Davi falava em trazer Melanie para me conhecer? Juliana assentiu. O tempo todo, especialmente no último ano. Ele disse que estava cansado de se esconder, cansado de perder partes da vida de Melanie porque não podia explicar onde esteve. Ele queria que ela conhecesse a avó, queria que a senhora visse como ela era incrível. Mas ele estava com medo de que eu a rejeitasse. Ele estava com medo de que a senhora o rejeitasse. Juliana corrigiu gentilmente. Ele disse que a senhora tinha ideias muito claras sobre como a vida dele deveria ser, e a filha de uma empregada não se encaixava nesse quadro. Fechei os olhos, lembrando de todas as conversas que Davi e eu tivemos sobre seu futuro.
as mulheres adequadas que eu apresentei a ele, os eventos sociais que eu o incentivei a frequentar, a vida que eu mapeei para ele sem nunca perguntar o que ele queria. Eu tinha sido tão controladora que meu próprio filho sentiu que não podia compartilhar sua felicidade comigo. À noite do acidente, eu disse, você disse que eles estavam vindo para cá para me contar tudo. O rosto de Juliana se contraiu. Davi finalmente tinha criado coragem. Ele tinha me pedido em casamento na semana anterior. Disse que estava farto de viver em pedaços. Ele queria se casar comigo, adotar Marcos oficialmente como padrasto de Melanie e nos unir como uma família. Ele disse que era hora de a senhora conhecer sua neta. Mas Marcos estava nervoso em me conhecer. Apavorado, Juliana admitiu. Ele ficava perguntando ao Davi o que deveria vestir, o que deveria dizer. Davi finalmente disse a ele, para ser ele mesmo, que qualquer um que amasse Melanie não poderia ser tão ruim. Ela soltou uma risada amarga. Marcos passou aquele dia inteiro praticando como apertar sua mão, como se apresentar como pai de Melanie sem mentir, mas sem revelar toda a verdade logo de cara. A imagem desse homem, nervoso em me conhecer, preparando-se para ajudar meu filho a navegar pela revelação da existência da minha neta, quebrou algo dentro de mim. Ele morreu tentando ajudar Davi a fazer a coisa certa. Qual era o plano? Eu perguntei. Como eles iam me contar? Davi ia trazer Marcos aqui para jantar, casual, apenas como um amigo no início. Então ele ia te mostrar fotos da Melanie, talvez vídeos dela dançando ou cantando. Ele queria que a senhora se apaixonasse por ela antes de saber quem ela era. A voz de Juliana ficou melancólica. Ele disse que assim que a senhora visse como ela era especial, o resto não importaria. Mas eles nunca chegaram para o jantar. A chuva estava forte naquela noite, as estradas escorregadias. No momento em que me perguntei por que Davi estava atrasado, os dois já tinham partido. Eu esperei por 3 horas, Juliana continuou. Melanie continuava perguntando quando o papai e o Marcos iam voltar para casa. Eu dava desculpas, dizia que provavelmente estavam presos no trânsito quando a polícia bateu na porta. Ela estremeceu. Eu tive que dizer a Melanie que seus 2 pais tinham partido. Seus 2 pais. A frase destacava a família linda e complicada que eles construíram juntos. Uma família da qual eu nunca tive permissão para fazer parte, porque meu filho não confiou em mim o suficiente para compartilhá-la. Depois do funeral, disse Juliana, eu não sabia o que fazer. A família de Marcos não tinha muito dinheiro e eu não podia ficar em Campinas sem a ajuda de Davi. Eu ouvi, através de um amigo em comum, que a senhora precisava de uma governanta e pensei que talvez fosse um sinal. Um sinal para quê? Me torturar com o que eu perdi? Um sinal de que talvez Melanie pudesse conhecer sua avó, afinal. Juliana disse com firmeza. Pensei que se eu trabalhasse aqui, se a senhora a conhecesse naturalmente, talvez um dia eu pudesse encontrar a coragem de lhe contar a verdade. Mas você não planejava que eu descobrisse assim. Juliana balançou a cabeça. Eu pensei que tinha mais tempo. Pensei que talvez quando ela começasse a escola aqui, quando fosse mais velha e pudesse entender a complexidade de tudo, então talvez eu pudesse explicar tudo. Da cozinha veio o som do riso de Melanie, brilhante e musical. Ela estava falando com alguém, provavelmente consigo mesma, criando histórias elaboradas para seus lápis de cor. O som era tão parecido com o riso de infância de Davi que doía fisicamente ouvir. Ela tem a risada dele, eu disse sem pensar. Juliana sorriu por entre as lágrimas. Ela também tem a teimosia dele e o jeito de inclinar a cabeça quando está pensando muito sobre algo. Eu notei isso, admiti. Foi o que me deixou desconfiada em primeiro lugar. Davi costumava dizer que ela daria trabalho quando ficasse mais velha, porque era inteligente demais para seu próprio bem, assim como ele era. Juliana olhou diretamente para mim. Ela é uma boa garota, Dona Beatriz, melhor do que boa. Ela é gentil, engraçada e resiliente.
Ela sobreviveu à perda de 2 pais e sendo arrancada de tudo o que era familiar, e ainda encontra razões para sorrir todos os dias. Eu acreditei nela. No breve tempo que passei com Melanie, vi vislumbres dessa força, dessa bondade inata que me lembrava tanto de Davi em seus melhores momentos. "O que acontece agora?" eu perguntei. Juliana endireitou os ombros e eu vi o aço sob sua aparência gentil. "Isso depende da senhora. Eu posso pegar Melanie e ir embora esta noite, se é isso que a senhora quer. Encontrar outro emprego, outro lugar para recomeçar. Eu não vou te pedir nada. E se eu não quiser que você vá? Então talvez possamos descobrir como ser uma família, o tipo de família que Davi queria que fôssemos." A voz de Juliana era firme, mas eu podia ver a esperança e o medo lutando em seus olhos. "Melanie merece conhecer sua avó e talvez a senhora mereça conhecê-la também." Pensei nos anos vazios que se estendiam à minha frente, no silêncio que se instalara nesta casa desde a morte de Davi. Então pensei no riso de Melanie ecoando por esses corredores, em ter um motivo para assar biscoitos novamente, em histórias de ninar e joelhos ralados e todos os pequenos e preciosos momentos que eu perdi. Mas por baixo do desejo havia raiva. Raiva de Davi por esconder isso de mim. Raiva de Juliana por perpetuar a mentira. Raiva de mim mesma por ser o tipo de mãe e sogra que inspirava tal segredo. "Eu preciso de tempo", eu disse finalmente. "Isso é demais para processar de uma vez." Juliana assentiu. "Eu entendo, mas, Dona Beatriz, por favor, não castigue Melanie por nossos erros. O que quer que a senhora decida sobre mim, ela é inocente em tudo isso." Ela estava certa. Melanie não escolheu nascer nesta teia complicada de amor e mentiras. Ela era apenas uma menina que precisava de estabilidade, que precisava saber que era querida. Enquanto Juliana saía para buscar sua filha, fiquei sozinha entre as toalhas e me perguntei se era possível amar alguém por quem você foi traído. Porque apesar de tudo, apesar das mentiras e do sigilo e dos anos de engano, eu podia sentir meu coração se abrindo para a neta que eu nunca soube que existia. A questão era se eu conseguiria encontrar uma maneira de perdoar as pessoas que a mantiveram longe de mim. 3 dias se passaram em uma névoa de noites sem dormir e perguntas sem resposta. Eu pedi a Juliana para tirar uns dias de folga, alegando que precisava de espaço para processar tudo. Mas a verdade é que eu não suportava olhar para Melanie sem ver os olhos de Davi me encarando de volta. Cada vez que ouvia sua voz ecoando pela casa, cada vislumbre dela brincando no jardim, parecia uma faca girando em uma ferida já sangrando. Passei aqueles dias vasculhando os pertences de Davi com precisão forense, procurando por cada vestígio da vida que ele escondeu de mim. O que encontrei pintou um quadro de um homem que eu nunca realmente conheci, apesar de tê-lo criado por 35 anos. Escondido na gaveta da escrivaninha dele, debaixo de papéis de seguro e declarações de impostos antigas, encontrei uma pequena caixa de madeira que nunca tinha visto antes. Dentro havia tesouros que contavam a história de sua paternidade secreta. A primeira foto do ultrassom da Melanie, uma pulseira do hospital do dia em que ela nasceu, seu primeiro desenho, um cartão de Dia das Mães que ela fez para Juliana com o nome de Davi cuidadosamente impresso no final como papai. Cada item era uma revelação e uma traição. Enquanto eu me perguntava por que Davi parecia distraído durante os jantares de família, ele estava ensinando sua filha a escrever. Enquanto eu planejava celebrações de feriados que ele sempre encontrava desculpas para encurtar, ele estava construindo tradições com outra família. A descoberta mais devastadora foi uma carta, escrita na caligrafia cuidadosa de Davi e datada de apenas 2 semanas antes de sua morte. Minha querida Melanie, quando você ler isto, você será velha o suficiente para entender coisas complicadas sobre amor e família. Quero que saiba que você nunca foi um segredo porque eu tinha vergonha de você. Você era um segredo porque eu tinha medo de te perder.
Sua avó é uma mulher maravilhosa, mas ela tem ideias muito fortes sobre como a vida deve ser vivida, e eu estava com medo de que ela não entendesse o quanto eu amo você e sua mãe. Eu espero que um dia você a conheça e veja que ela tem um coração grande o suficiente para te amar também. Se eu conseguir encontrar a coragem de deixá-la tentar. Você é a melhor parte de mim, pequena. Nunca se esqueça disso. Com todo o meu amor, papai. Eu li a carta 3 vezes, antes que as palavras borrassem através das minhas lágrimas. Davi amava Melanie desesperadamente, mas ele estava apavorado com o meu julgamento, aterrorizado o suficiente para viver uma vida dupla por 4 anos, em vez de arriscar nos apresentar. Que tipo de mãe eu fui para que meu próprio filho temesse minha reação à sua felicidade? A culpa era sufocante, mas me forcei a continuar procurando. Eu precisava entender todo o escopo do que eu perdi, a imagem completa da vida oculta de Davi. Em seu laptop, encontrei arquivos de vídeo que quase me quebraram, horas de filmagem de Melanie crescendo, desde seus primeiros passos até seu último recital de balé. Davi atrás da câmera, sua voz cheia de orgulho e amor, enquanto a encorajava a mostrar ao papai sua pirueta, ou contar ao papai sobre seu dia na escola. Em um vídeo, Melanie não devia ter mais de 5 anos. Ela estava usando um tutu rosa e tentando ensinar Davi a dançar, suas pequenas mãos tentando posicionar as dele, muito maiores corretamente. Não, papai, ela riu. Assim, você tem que ser graciosa como um cisne, não desajeitada como um elefante. O riso de Davi em resposta era pura alegria, o tipo de felicidade desprotegida que eu não ouvia dele há anos. Acho que sou mais um urso dançarino, ele disse, tropeçando deliberadamente para diverti-la. Ursos não dançam balé muito bem. Tudo bem, Melanie disse com a doçura sincera de uma criança. Mamãe diz que o importante não é ser perfeito, é se divertir juntos. A sabedoria em suas palavras, o afeto fácil entre eles, o vislumbre de Davi como pai, em vez de apenas meu filho distante, quebrou algo dentro de mim. Este era o homem que eu tinha perdido, mas era também o homem que eu nunca tive permissão para conhecer. Mas apesar da evidência esmagadora, uma pequena parte de mim ainda precisava de confirmação científica. A parte racional da minha mente, que construiu um império de negócios, exigia prova absoluta, antes que eu pudesse aceitar totalmente essa nova realidade. Liguei para a doutora Patrícia Matos, minha médica e amiga de longa data, e expliquei que precisava de um teste de DNA discreto. Ela não fez perguntas, simplesmente agendou uma consulta e forneceu os materiais necessários. Conseguir a amostra de Melanie foi mais fácil do que eu esperava. Quando Juliana voltou ao trabalho, pedi que ela trouxesse Melanie junto, alegando que sentia falta de ter energia jovem na casa. Não era totalmente mentira. A mansão parecia ainda mais um túmulo, sem o som de pezinhos correndo pelos corredores. Enquanto Juliana trabalhava no andar de cima, ofereci-me para ajudar Melanie com um projeto de artesanato. Enquanto ela se concentrava em colar lantejoulas em um porta-retrato, eu cuidadosamente coletei alguns fios de cabelo que caíram em sua gola. Ela estava tão absorta em sua obra de arte que nem percebeu. "Isto é para a senhora", ela anunciou quando terminou, segurando o porta-retrato brilhante. "Para a senhora colocar uma foto de alguém que ama." A inocência do gesto quase me desfez. "É lindo, querida. Obrigada." "Mamãe tem muitas fotos de pessoas que ela ama", Melanie continuou, limpando cuidadosamente a cola dos dedos. "Ela as guarda em uma caixa especial. Há uma de um homem que se parece um pouco com a senhora, mas mais jovem. Ela chora às vezes quando olha para ele." Meu coração parou. "Um homem que se parece comigo?" Melanie assentiu solenemente. "Mamãe disse que ele era alguém muito especial que foi para o céu. Ela guarda a foto dele ao lado da minha e do papai no parque. Davi." Juliana vinha guardando fotos de Davi, lamentando-o em particular enquanto me ajudava a lamentá-lo publicamente.
A ideia dela olhando para a foto dele e chorando, sem ninguém para confortá-la, porque o relacionamento deles era um segredo, adicionou outra camada ao meu crescente entendimento da complexidade desta situação. Os resultados do DNA chegaram 5 dias depois. Doutora Patrícia ligou pessoalmente para dar a notícia, embora a essa altura fosse apenas uma formalidade. Beatriz, ela disse gentilmente, o teste confirma uma relação biológica. A criança é definitivamente sua neta. Eu agradeci e desliguei. Depois sentei-me em meu escritório, olhando para o documento oficial que tornava tudo real. Melanie Esperança Oliveira era minha neta, a filha de Davi, minha família. Mas saber disso cientificamente e aceitar emocionalmente eram duas coisas diferentes. A criança pela qual eu estava me apaixonando nas últimas semanas não era mais apenas a filha de Juliana. Ela era o legado de Davi, a personificação viva da vida que ele construiu sem mim. Naquela noite, pedi a Juliana para ficar depois do trabalho para uma conversa. Melanie estava no jardim, caçando vagalumes com o abandono da infância, nos dando privacidade para conversar. O teste confirmou, eu disse sem preâmbulos. Ela é filha do Davi. Juliana assentiu, sem surpresa. Eu sei, eu sempre soube. Me fale sobre a gravidez, eu disse. Eu quero entender tudo. Juliana se acomodou na cadeira em frente à minha mesa, as mãos cuidadosamente cruzadas no colo. Eu descobri que estava grávida cerca de 6 meses depois que Davi e eu começamos a nos ver. Eu estava apavorada. Eu mal estava conseguindo pagar as contas e de repente eu seria responsável por outra vida. Você considerou? Eu não consegui terminar a pergunta. Aborto? A voz de Juliana era prática. Sim, por cerca de 10 minutos, mas quando eu contei ao Davi, ele ficou com aquele olhar no rosto, como manhã de Natal e puro terror misturados. Ele disse que nunca pensou que teria a chance de ser pai, que sempre presumiu que não era bom o suficiente. Não era bom o suficiente. De onde Davi tirou essa ideia? De mim? De anos o empurrando para conquistas e objetivos, em vez de simplesmente amá-lo como ele era? Ele foi incrível durante a gravidez, Juliana continuou. Ele leu todos os livros sobre bebês que pôde encontrar. Ele falava com Melanie quando ela ainda estava na minha barriga, contava a ela histórias sobre sua própria infância, sobre a avó que ela conheceria um dia. A avó que ela conheceria um dia. Davi sempre planejou me contar, sempre pretendeu que Melanie conhecesse sua família. Mas ele morreu antes que pudesse preencher essa lacuna, deixando Juliana para navegar pelas consequências sozinha. E o parto? Eu perguntei. O rosto de Juliana suavizou com a memória. Davi queria estar lá, mas decidimos que era muito arriscado. Muitas perguntas se alguém o visse no hospital comigo. Então Marcos foi meu acompanhante no parto. Mas Davi veio mais tarde naquela mesma noite. Ela sorriu por entre as lágrimas. Ele a segurou por 3 horas seguidas, apenas sentou na cadeira de balanço no quartinho dela, olhando para ela como se fosse um milagre. Fechei os olhos, imaginando Davi como um novo pai, sobrecarregado de amor por essa pessoa minúscula que ele ajudou a criar. Eu deveria estar lá. Eu deveria ser aquela que levava refeições, oferecia apoio, ajudava com aquelas exaustivas primeiras semanas de paternidade. Ele foi um bom pai para ela, Juliana disse, lendo meus pensamentos. Limitado pelas circunstâncias, mas dedicado. Ele nunca perdeu um aniversário ou um Natal. Ele a ensinou a andar de bicicleta, ajudou com o dever de casa, compareceu a todos os recitais de dança e peças da escola que pôde. Mas ele também perdeu coisas, não é? Porque ele não podia explicar suas ausências para mim. Juliana assentiu com relutância. Havia momentos em que ele tinha que escolher o jantar do seu aniversário contra a reunião de pais e mestres da Melanie, uma obrigação de negócios que a senhora arranjou contra a primeira apresentação de balé dela. Ele tentou equilibrar os 2 mundos, mas nem sempre era possível. O peso do meu egoísmo inconsciente me esmagou.
Quantas vezes eu exigia a atenção de Davi em dias em que sua filha precisava dele? Quantas culpas eu coloquei nele por estar distraído, quando ele estava, na verdade, preocupado com a febre ou problemas escolares de Melanie? Eu deveria saber, eu disse. Uma mãe deveria saber quando seu filho está vivendo uma vida dupla. Davi era muito bom em compartimentar. Juliana disse gentilmente. Ele te amava, Dona Beatriz. Ele falava sobre a senhora constantemente, se preocupava com sua solidão, queria incluí-la em nossas vidas, mas ele também estava apavorado em te decepcionar. Em vez disso, ele me decepcionou escondendo a coisa mais importante de sua vida. Ele ia te contar, Juliana insistiu. Naquele último ano, ele falava sobre isso quase diariamente. Ele estava cansado do sigilo, cansado de sentir que estava traindo a todos que amava. Na noite em que morreu, ele estava finalmente pronto para unir seus dois mundos. Mas o destino roubou essa oportunidade, deixando todos nós para navegar pelas consequências de suas escolhas sem ele. Lá fora, o riso de Melanie ecoou pelo jardim, enquanto ela pegava um vagalume particularmente esquivo. O som era tão parecido com o riso de infância de Davi que doía fisicamente ouvir. Ela vai fazer perguntas eventualmente, eu disse, sobre por que ela nunca soube que tinha uma avó, sobre por que seu pai era um segredo. Eu sei, Juliana disse baixinho. Eu temo essa conversa há meses. Talvez seja a hora de tê-la, eu disse, as palavras me surpreendendo até mesmo enquanto eu as falava. Talvez seja a hora de parar de protegê-la da verdade. Juliana ergueu os olhos bruscamente. A senhora quer contar a ela? Eu quero que ela saiba quem ela é, eu disse. Eu quero que ela saiba que ela tem uma família além de você e Marcos, que ela é amada e querida, mesmo que as circunstâncias sejam complicadas. Juliana ficou quieta por um longo momento, observando Melanie pela janela. E quanto a nós, o que acontece comigo nesse cenário? Era uma pergunta justa. Juliana mentiu para mim, perpetuou o engano de Davi, mesmo após sua morte. Mas ela também foi presa por circunstâncias além de seu controle, protegendo sua filha da única maneira que sabia. Eu ainda não sei, admiti. Eu ainda estou com raiva, ainda estou magoada, mas Melanie precisa de estabilidade e você é a mãe dela. Aconteça o que acontecer entre nós, ela vem em primeiro lugar. Juliana assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Isso é tudo que eu sempre quis, que ela viesse em primeiro lugar. Enquanto nos sentávamos na escuridão crescente, observando minha neta perseguir vagalumes com alegria inocente, percebi que a morte de Davi havia roubado mais do que apenas sua vida. Tinha roubado a chance de todos nós nos tornarmos uma família da maneira certa, com honestidade, abertura e tempo para nos ajustarmos. Mas talvez não fosse tarde demais para salvar algo dos destroços. Talvez ainda houvesse uma chance de dar a Melanie a avó que ela merecia e encontrar nela a família que perdi quando Davi morreu. A questão era se eu conseguiria encontrar uma maneira de perdoar as pessoas que a mantiveram longe de mim e se eu conseguiria me perdoar por ser o tipo de pessoa de quem eles sentiram que precisavam escondê-la. Na manhã em que decidi contar a Melanie a verdade sobre seu pai, acordei antes do amanhecer com o peso dessa escolha pressionando meu peito como uma pedra. Por semanas, eu vivia em um limbo estranho, sabendo que ela era minha neta, mas incapaz de abraçá-la totalmente enquanto as mentiras ainda estavam entre nós. Encontrei Juliana na cozinha, preparando o café da manhã de Melanie com a eficiência silenciosa que se tornara familiar. Ela ergueu os olhos quando entrei, seus olhos imediatamente procurando meu rosto por pistas sobre meu humor, minhas intenções. Precisamos contar a ela hoje, eu disse sem preâmbulos. As mãos de Juliana pararam na laranja que ela estava descascando. A senhora tem certeza que está pronta? Eu nunca estarei pronta, admiti.
mas ela merece saber quem ela é, e eu não posso continuar fingindo ser apenas a senhora legal cuja casa a mãe dela limpa. Melanie escolheu aquele momento para entrar na cozinha, o cabelo ainda bagunçado do sono, usando um pijama decorado com unicórnios dançantes. Ela subiu em seu banquinho habitual no balcão e sorriu para mim com o afeto fácil que se desenvolveu entre nós no último mês. "Bom dia, Dona Beatriz", ela disse, e então notou a tensão na sala. "Está tudo bem?" Juliana e eu trocamos olhares. Não havia maneira perfeita de fazer isso, nenhum roteiro para explicar a uma criança de 8 anos que tudo o que ela pensava saber sobre sua família estava incompleto. "Querida", Juliana disse cuidadosamente, "Dona Beatriz e eu precisamos conversar com você sobre algo importante, sobre seu papai." O rosto de Melanie ficou sério. Ela tinha a inteligência emocional de uma criança que aprendeu cedo que conversas de adultos sobre seu papai geralmente significavam coisas complicadas. "Eu fiz algo errado?" ela perguntou. "Não, querida", eu disse rapidamente, movendo-me para sentar ao lado dela. "Você não fez nada de errado, mas há algumas coisas sobre seu papai que não te contamos ainda, coisas que podem parecer confusas no início." Na hora seguinte, Juliana e eu cuidadosamente desenrolamos os fios da verdade que estiveram emaranhados por 8 anos. Nós dissemos a Melanie que Davi era seu pai biológico, que Marcos tinha escolhido amá-la como sua própria filha, embora não fossem parentes de sangue. Explicamos que Davi era meu filho, o que me tornava sua avó. Melanie ouviu com a atenção focada que as crianças dão às informações que irão remodelar sua compreensão do mundo. Ela fez perguntas com uma clareza surpreendente. Por que Davi não contou às pessoas sobre ela? Por que ela não me conheceu antes? Ela ainda podia chamar Marcos de papai em seu coração? Claro que pode, eu assegurei a ela. Marcos te amou e te criou. Ele sempre será seu papai, mas Davi era seu pai biológico e ele também te amava muito. Então eu tive 2 papais, ela disse pensativamente, e agora eu tenho uma avó que eu não conhecia. A simplicidade com que ela aceitou essa realidade complexa me humilhou. Onde eu via traição e engano, ela via amor adicional. Onde eu sentia confusão e mágoa, ela encontrava admiração em descobrir que tinha mais família do que sabia. "Você está brava por não termos contado antes?" Juliana perguntou, sua voz tensa de preocupação. Melanie considerou isso seriamente. "Um pouco triste", ela admitiu, "porque se eu soubesse, eu poderia ter sido sua neta por mais tempo." Ela olhou para mim com aqueles olhos familiares. "Mas principalmente, estou feliz. Mamãe está triste desde que o papai Davi e o papai Marcos foram para o céu. Talvez agora ela não fique tão sozinha." A percepção em suas palavras me tirou o fôlego. Esta criança, que tinha todo o direito de se sentir confusa ou traída, estava pensando na felicidade da mãe em vez de sua própria visão de mundo interrompida. Nas semanas seguintes, desenvolvemos novas rotinas que refletiam nossas circunstâncias alteradas. Melanie mudou-se para o quarto ao lado do meu, aquele que eu originalmente pretendia preservar como o quarto de infância de Davi. Juliana assumiu os aposentos da governanta, que vinham com uma pequena sala de estar, dando-lhes privacidade enquanto nos mantinha por perto. Descobri a alegria de ser avó de maneiras que nunca imaginei. Melanie abordou nosso relacionamento com a mesma abertura que trazia para tudo o mais. Ela me ensinou jogos que eu tinha esquecido que existiam, me apresentou a filmes de animação que me fizeram rir até doer e me fez perguntas intermináveis sobre a infância de Davi. "Vovó, o papai Davi gostava de ler quando era pequeno como eu?" Ela perguntou uma noite enquanto estávamos na biblioteca. Ela com um livro e eu com minha biografia habitual. "Ele adorava histórias de aventura", eu disse a ela. "Piratas, caças ao tesouro e exploradores corajosos." "Eu também gosto desses", ela disse com satisfação. "Talvez eu tenha herdado isso dele nos genes." "Talvez você tenha."
Ela ficou quieta por um momento e depois perguntou: Você acha que ele gostaria de ter lido comigo? A pergunta atravessou meu coração. Acho que ele teria amado, mais do que tudo. Essas conversas se tornaram nossa maneira de construir uma ponte entre o pai que ela nunca teve permissão para conhecer totalmente e a avó que estava aprendendo a amá-la através da curiosidade de Melanie sobre Davi. Comecei a ver meu filho através de novos olhos, não apenas como o homem distante e obediente em que ele se tornou, mas como o pai amoroso que ele foi em segredo. Juliana e eu navegamos nosso próprio relacionamento com mais cuidado. A traição que senti era real, mas também era minha compreensão de sua posição impossível. Ela estava protegendo Melanie da única maneira que sabia, assim como Davi estava protegendo todos nós de uma verdade que ele temia que nos separasse. Eu quero deixar algo claro, eu disse a ela uma tarde, enquanto Melanie estava em sua nova escola. Estou mudando meu testamento. O rosto de Juliana ficou branco. Dona Beatriz, eu nunca esperei. Tudo irá para Melanie, eu continuei. A casa, os investimentos, os negócios, tudo. Ela é filha de Davi, minha neta e minha única herdeira. Isso é demais, Juliana protestou. Ela é apenas uma criança. Ela não precisa... Ela precisa de segurança, eu interrompi. Ela precisa saber que pertence a algum lugar, que tem um legado familiar. E você precisa saber que nunca mais terá que comer sobras no chão da cozinha. A referência àquele primeiro dia em que encontrei Melanie fez Juliana se encolher. Eu estava tentando ensiná-la a não desperdiçar as coisas. Eu sei, mas ela é minha neta, Juliana. Ela não deveria ter que ser grata por migalhas da mesa de sua própria família. Essa conversa levou a outras sobre assuntos práticos. Juliana continuaria gerenciando a casa, mas como um membro da família e não como uma funcionária. Melanie frequentaria as melhores escolas, teria aulas de música e dança, teria todas as oportunidades que Davi gostaria para ela. Mas mais importante do que o dinheiro ou as oportunidades era o simples fato de pertencer. Pela primeira vez em sua vida, Melanie sabia que tinha uma família estendida. Ela tinha uma avó que assistia às suas peças da escola, que ajudava com o dever de casa, que a ensinava a assar os mesmos biscoitos que eu costumava fazer para Davi. 6 meses depois de saber a verdade, recebi uma ligação de Sara, a ex-namorada de Davi. Ela ouviu através de amigos em comum sobre Melanie e queria expressar suas condolências pela minha perda, ao mesmo tempo em que compartilhava sua própria dor. Eu sempre me perguntei por que Davi parecia distraído durante nosso último ano juntos. Ela admitiu. Agora eu entendo. Ele estava pensando em sua filha. Você sabia? Eu perguntei. Ele chegou a mencioná-la? Não diretamente, mas havia sinais, se eu estivesse prestando atenção. Telefonemas que ele atendia em particular, viagens de fim de semana que ele não conseguia explicar totalmente. Eu pensei que ele estava tendo dúvidas sobre nosso relacionamento, mas talvez ele estivesse apenas dividido entre 2 vidas diferentes. Depois que desligamos, sentei-me no antigo quarto de Davi, agora de Melanie, observando-a dormir. Ela se parecia tanto com ele naquela idade, toda pernas longas e cílios escuros. Mas havia algo em seu rosto que era puramente dela. Uma paz que Davi raramente possuiu. Talvez esse fosse o presente de Juliana para sua filha, aquela capacidade de encontrar contentamento nas coisas simples. Ou talvez fosse o legado de Marcos, a segurança de ser amada incondicionalmente por um homem que escolheu ser seu pai. Na manhã seguinte, Melanie me encontrou no jardim, onde eu estava cuidando das rosas que Davi plantou para mim anos atrás. Vovó, ela disse, sentando-se de pernas cruzadas na grama ao meu lado. O título ainda soava novo e maravilhoso cada vez que ela o usava. Sim, querida. Eu estava pensando no papai Davi e no papai Marcos estando no céu juntos. Parei minha poda esperando que ela continuasse. Você acha que eles são amigos agora, já que ambos amavam a mim e a mamãe?
A pergunta era tão pura, tão esperançosa, que me tirou o fôlego. Onde eu vi rivalidade e complicação, ela viu a possibilidade de amizade. Onde eu encontrei razões para ciúme e mágoa, ela encontrou um terreno comum. Acho que provavelmente são, eu disse cuidadosamente. Acho que ambos estão felizes por você estar segura e ser amada. E acho que estão felizes por você não estar mais triste. Ela acrescentou com a sabedoria que consistentemente me surpreendia. Ela estava certa. A dor esmagadora que me consumiu desde a morte de Davi havia diminuído, não porque eu sentisse menos falta dele, mas porque encontrei uma razão para abraçar a vida novamente. Ao aprender a amar Melanie, descobri um propósito que ia além de lamentar o que perdi. Naquela noite, liguei para meu advogado para finalizar as mudanças no meu testamento. Tudo iria para Melanie, com Juliana como administradora até sua filha atingir a maioridade. Mas também adicionei provisões para a própria Juliana, garantindo que ela nunca mais tivesse que se preocupar com segurança financeira. Enquanto assinava os documentos, pensei na carta de Davi para Melanie. Aquela em que ele esperava que um dia ela me conhecesse e visse que eu tinha um coração grande o suficiente para amá-la também. Ele estava certo. Meu coração se expandiu de maneiras que eu nunca pensei ser possível. A neta que eu nunca soube que existia se tornou o centro do meu mundo. Não porque eu estava tentando substituir Davi, mas porque amá-la parecia a coisa mais natural do mundo. A casa que parecia um mausoléu estava viva novamente, com os sons da infância. Risos ecoando pelos corredores, música tocando no quarto de Melanie, a tagarelice constante de uma criança brilhante que se sentia segura o suficiente para compartilhar cada pensamento que cruzava sua mente. Juliana e eu também encontramos nosso próprio ritmo. Nós nunca seríamos amigas no sentido convencional. Muita dor e engano estavam entre nós para isso, mas nos tornamos algo mais importante, parceiras na criação de Melanie, unidas em nosso desejo de dar a ela a família estável e amorosa que Davi sonhava em criar. Numa manhã de domingo, exatamente 1 ano depois que encontrei Melanie comendo sobras na minha cozinha, acordei com o cheiro de panquecas e o som dela cantando na cozinha. Encontrei-a em pé em um banquinho, virando cuidadosamente as panquecas enquanto Juliana guiava suas mãos. "Bom dia, vovó", ela chamou alegremente. "Estou fazendo café da manhã para todos, porque hoje é um dia especial." "O que torna hoje especial?" perguntei, embora já soubesse. Era o aniversário da morte de Davi, mas também o aniversário do dia que trouxe Melanie para minha vida. Porque hoje é o dia em que nossa família ficou maior em vez de menor. Ela disse com a profunda simplicidade que caracterizava todas as suas observações sobre nossa complicada situação. Enquanto nos sentávamos juntas à mesa da cozinha, comendo panquecas e planejando nosso dia, percebi que Davi tinha alcançado seu objetivo. Afinal, ele uniu seus 2 mundos, apenas não da maneira que planejou. Através de sua morte, através da revelação de seus segredos, através do amor que ele inspirou em todos nós, ele criou a família que sempre quis. Não era a família que nenhum de nós imaginava, construída como era sobre perda, verdades e perdão, mas era real de uma forma que a cuidadosa compartimentação de Davi nunca foi. Nós pertencemos uns aos outros agora, não apenas por causa do sangue, mas porque escolhemos amar através das complicações e da dor. E no final, essa escolha fez toda a diferença. Agora estou curiosa sobre você que ouviu minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo semelhante? Comente abaixo. E enquanto isso, estou deixando na tela final outras 2 histórias que são favoritas do canal, e elas com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.